Você já entrou em uma casa que parecia perfeita por fora, mas escondia um peso invisível por dentro? Às vezes, o silêncio pode gritar mais alto que qualquer palavra, e é nesse silêncio que se escondem as histórias que ninguém quer contar. Essa é a história de uma mulher que chegou para fazer um simples trabalho, e acabou mudando para sempre o destino de uma família inteira. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que ama boas histórias. Agora, vamos lá! Meu nome é Renata Souza, tenho 33 anos e nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante anos trabalhei em casas alheias, limpando os rastros de famílias quebradas. Ausências silenciosas e segredos escondidos embaixo de tapetes caros. Cresci sabendo que o mundo era injusto, mas ainda assim, sempre acreditei nos pequenos atos de dignidade. Quando cheguei à mansão da família Siqueira, não sabia que estava prestes a atravessar o limiar de uma história que me transformaria. Aquele lugar não era apenas uma casa grande, era um mausoléu disfarçado de luxo. Mármore branco, vitrais franceses, escadas imponentes. E um ar pesado que nenhum produto de limpeza conseguia dissipar. Quem abriu a porta foi Dona Carmen, a governanta. Uma mulher séria, de olhar cansado e mãos marcadas pelo trabalho. Ela me avaliou de cima a baixo, como se quisesse medir minha resistência. "Tem certeza disso?" perguntou sem rodeios. "Aqui todo mundo pede demissão. As babás duram no máximo uma semana. Algumas saem chorando. Eu já tinha ouvido rumores. Diziam que desde a morte da senhora Isadora, esposa do dono, coisas estranhas aconteciam naquela casa. Que os gêmeos não paravam de chorar, que nenhuma babá conseguia acalmá-los e que o senhor Marcos Siqueira mal olhava para eles. Mas eu não sou de me assustar fácil. Cresci em um bairro onde o choro de criança era mais constante que o canto dos pássaros, e aprendi cedo que criança não chora por capricho. Chora pelo que os adultos escondem." "Não vim por medo", respondi. "Vim para trabalhar." Dona Carmen me levou até a cozinha e me ofereceu café. Sobre a mesa havia uma agenda cheia de nomes riscados e turnos vagos. Página após página, o registro de pessoas que não tinham durado mais de alguns dias. "O que aconteceu com todas essas?" perguntei. Algumas diziam que as crianças eram amaldiçoadas. Outras que a casa tinha energia ruim. Eu acho que o que essa casa tem é tristeza. E a tristeza, Renata, pega. Se você não for forte, ela entra nos ossos. Foi então que ouvi pela primeira vez aquele choro. Agudo, dolorido, como se viesse da alma. Eram os gêmeos. Choravam como se o mundo estivesse acabando. "Esse é o Pedro. Ou talvez o Paulo. Já nem distingo pelo choro. Estão sempre assim. O dia todo, a noite toda." Subimos juntas para o segundo andar. Cada degrau rangia como se reclamasse da vida que levava aquela casa. No quarto dos bebês, o ar tinha cheiro de leite, talco e desespero. Lá estavam eles, frágeis, com as bochechas molhadas de tanto chorar. Mas quando me aproximei, percebi algo diferente. Não era fome. Não era sono. Era angústia. "Quem cuida deles?" perguntei. "Agora ninguém. Só eu, quando consigo. O senhor Marcos evita. Desde que a esposa morreu não os tocou mais." E então entendi. Não era choro de manhã. Era um grito por serem vistos. Por serem amados. Pedi para ficar sozinha com eles por alguns minutos. Dona Carmen hesitou, mas concordou. Fechou a porta. Eu me sentei no chão, entre os dois berços, e apenas fiquei ali. Não falei nada. Não tentei calá-los. Só estive presente. Depois de alguns minutos, algo mudou. Pedro, ou talvez Paulo, parou de chorar. Me olhou como quem pergunta: "Você me vê?" Foi nesse instante que ouvi a voz do senhor Marcos pela primeira vez. "O que está fazendo aqui?" O tom era duro. "Quem autorizou entrar sozinha?" Levantei-me com calma. "Só estou com eles. Escutando." "Escutando?" Ele riu sem humor. "Não preciso de filósofa, preciso de babá. De alguém que os faça dormir."
E eu acho que antes de dormir, precisam ser reconhecidos. Ele me olhou com raiva, mas por baixo havia algo mais, medo. Dona Carmen me apresentou formalmente como a nova e o Sr. Marcos se afastou sem dizer mais nada. Não ligue para ele, comentou ela depois. Desde que ela morreu, ele deixou de ser ele mesmo. Aos poucos fui sabendo mais. Isadora, a esposa do Sr. Marcos, morreu no parto. Complicações, hemorragia. Nada pôde ser feito. Ele ficou sozinho com 2 recém-nascidos e, em vez de enfrentar a dor, a escondeu. Mandou trancar o quarto da esposa, retirar fotos, mudar a decoração. Como se apagar as marcas dela pudesse apagar o sofrimento, mas os bebês. Eles lembravam, não com palavras, mas com o corpo. O choro deles era memória, e eu entendi que não tinha sido contratada apenas para limpar uma casa. Eu havia chegado para limpar uma história que tinha sido enterrada. Na primeira semana, só observei. Os bebês choravam quase o dia todo, mas quando eu me sentava entre eles e falava baixinho, algo mudava. Eles me olhavam por longos segundos como se buscassem algo perdido em mim. Notei também um padrão. Choravam mais forte quando alguém se aproximava da porta fechada no fim do corredor. O quarto de Isadora. Ninguém entrava. Dona Carmen havia sido clara. Essa porta não se abre desde o enterro. Certo dia, enquanto eu limpava o corrimão da escada, o Sr. Marcos passou. Senhor, posso perguntar algo? Se for sobre as crianças, fale com a Carmen. Não, é sobre aquela porta. Ele parou. Virou-se para mim com um misto de surpresa e irritação. O que sabe sobre essa porta? Nada. Mas os meninos sabem. Eles sentem. Ele não respondeu, mas naquela noite vi luz passando por baixo da porta trancada. Alguém tinha entrado. No dia seguinte, os bebês dormiram 30 minutos seguidos, um recorde. Carmen também notou. Você fez alguma coisa? Não. Mas acho que alguém fez. Talvez eles só estejam esperando que aquela porta se abra para entender o que aconteceu. O tempo passou e percebi que o Sr. Marcos se esforçava para chegar perto dos filhos, mas sempre havia algo que o impedia. Até que um dia Pedro teve febre alta. Chamamos o pediatra, mas enquanto aguardávamos, eu o segurei no colo. Ele tremia e murmurava um som que se tornou claro: Mamãe. Eu e Carmen nos olhamos, incrédulas. Logo depois, Paulo repetiu. Não podia ser coincidência. Quando o Sr. Marcos chegou, tomou Pedro dos meus braços sem dizer nada, mas ouviu Paulo chamar mamãe. Ele congelou. Mais tarde, o encontrei na biblioteca diante de uma caixa com cartas, fotos, um chupeta rosa e um lenço com as iniciais IS. Por que guardou tudo? Perguntei. Porque era mais fácil guardar a dor do que viver com ela. Mas seus filhos, eles estão vivendo por você. Ele me deu uma das cartas. Era para Pedro, escrita pela mãe antes de morrer. Eu não li, apenas guardei e entendi que algo tinha começado. Dias depois, achei uma caixa escondida no armário com mais cartas, todas para meus filhos, escritas antes do parto. Li apenas a primeira linha de uma. Se estão lendo isso, é porque não pude segurá-los nos braços, mas os amei antes mesmo de saber seus nomes. Chorei. E decidi que não bastava cuidar das crianças fisicamente. Eu precisava ser a ponte entre o passado e o presente. Com a permissão dele, li uma carta aos meninos à noite. Enquanto eu lia, eles se acalmaram. Quando terminei, o silêncio não era mais vazio, mas cheio de algo bom. No dia seguinte, o próprio Sr. Marcos leu uma carta para eles, pela primeira vez os segurando no colo. Sua voz falhava. Mesmo que esteja quebrado, papai saberá como amá-los. Confiem nele. Ele chorou e a casa começou a mudar. As paredes já não pareciam tão frias. Havia flores no vaso da entrada. Sugeri montar o mural de fotos que Isadora planejava. Ele me deu uma caixa com imagens de momentos felizes e eu as coloquei no corredor. Certo dia, um dos meninos tocou a foto do ventre da mãe e sorriu. O pai, atrás de mim, chorou silenciosamente.
Foi aí que percebi que os mortos não desaparecem enquanto alguém os lembra com amor. Algum tempo depois, ao arrumar o antigo quarto de Isadora, agora aberto e arejado, encontrei um caderno encapado, embrulhado em uma echarpe cor de vinho. Não tinha nome, apenas uma borboleta bordada no canto. Abri com cuidado e percebi que era um diário. Isadora escrevia sobre seus medos, seus sonhos como mãe. Algo mais sombrio. Às vezes, quando ele chega do trabalho, noto que evita meus olhos. Sei que me ama, mas algo o consome. Hoje senti medo. Não por mim, mas pelos bebês. Sonhei com água escura e gritos que não eram meus, mas eram. Fechei. Não queria ir além. Guardei no mesmo lugar. Mas aquela noite, ao ler outra carta para os gêmeos, perguntei ao Sr. Marcos: o senhor acha que ela lhe contava tudo? Ele se contraiu. O que quer dizer? Que ela também tinha medo. Talvez o senhor nunca tenha sabido. Ele ficou mudo. E eu percebi que além da dor, havia culpa. Dias depois, fuçando o armário da biblioteca, encontrei uma pasta com o nome confidencial, Isadora Siqueira. Dentro, relatórios de um detetive particular, fotos e recibos de hotel em nome de um tal Eduardo Monteiro. Meu coração gelou. Eram imagens claras, ela com outro homem. Carícias, beijos. No dia seguinte, perguntei diretamente: o senhor sabia? Soube semanas antes do parto. Brigamos. E ela morreu antes que eu pudesse perdoar. Ele guardou o envelope de volta e decretou: as crianças não precisam saber. Mas no fundo, eu temia que todo aquele choro antigo também viesse de um eco mais profundo que o luto. Uma noite encontrei-o com o diário aberto, o rosto afundado nas mãos e uma taça quebrada no chão. Não sei viver com isso, confessou. Ninguém sabe. Só se tenta. Um dia por vez. Ela os amava, com todo o ser, mas tinha medo, e talvez se sentisse sozinha. Desde então continuei alimentando o mural de fotos, até que encontrei entre velhas caixas um gravador com uma fita marcada à mão, para quando eu não estiver. Ouvi primeiro sozinha. Era a voz de Isadora: se está ouvindo isso, é porque já me fui. Não busquem culpados. Riam, se cuidem. E não deixem as crianças crescerem com perguntas sem respostas. Chorei em silêncio. Depois, levei a gravação para o quarto dos gêmeos. Eles não entenderam as palavras, mas seus rostos se iluminaram. O Sr. Marcos ouviu da porta em silêncio. Dias depois, ele me fez um pedido inesperado: pode morar aqui, Renata? E se um dia não precisarem mais de mim? Então será porque fizemos nosso trabalho. Aceitei. Passei a dormir no quarto ao lado dos meninos. Meses se passaram. As primeiras palavras deles foram mamãe, ditas ao ar, como se falassem com as paredes. E um dia, quando Pedro caiu no jardim e correu para o meu colo, percebi o olhar do Sr. Marcos, gratidão e ciúme. Mais tarde, na cozinha, ele disse: eles a veem como mãe. Nunca os confundi. Sempre falo da mãe deles, mas eles a amam como tal. E às vezes, eu também me confundo. Não diga isso. Não enquanto houver fantasmas nesta casa. Mantivemos distância, mas a tensão estava lá. Certo dia, encontrei uma carta entre as páginas do diário. Era endereçada a quem cuidar dos meus filhos se eu faltar. Não sei quem você é, mas se está lendo, é você quem estará lá quando eles tiverem febre, medo ou alegria. Obrigada. Não te conheço, mas já te amo. Porque cuidar deles é cuidar de mim. Chorei. Entendi que ela, de alguma forma, me havia escolhido. A casa mudou. Música pela manhã, risadas à tarde. Carmen disse: esta casa voltou a ter alma. Mas um dia, um dos meninos me chamou mamãe sem querer e corrigiu depois. Naquela noite, Marcos pediu para conversar. Não quero que se confundam. Eu também não. Mas não posso controlar o que sentem. Preciso saber se você está se apegando demais. Esses meninos me mudaram. Mas nunca tentei ocupar um lugar que não é meu. Deixei-lhe uma carta. Não sou um remendo. Não vim ocupar espaço vazio.
Se minha presença ferir mais que curar, me diga, e eu irei embora. Ele não respondeu, mas certa noite, após ler outra carta para os meninos, disse: obrigado por não ir embora. O tempo passou. Eles começaram a fazer perguntas. Você também estava na minha barriga? Perguntou Pedro. Não, amor. Essa foi sua mamãe Isadora. Eu vim depois. Porque Deus quis que alguém cuidasse de vocês quando ela não pôde mais. Um dia recebi carta da minha irmã, pedindo que eu voltasse. Contei ao Sr. Marcos. Se decidir ir, vou entender, mas não vou aceitar com facilidade. Não sei se sou imprescindível. Mas sei que deixei de ser só empregada faz tempo. Respondi à minha irmã dizendo que não sabia quando voltaria. Ela respondeu: agora entendo. Te perdoo por não estar aqui, porque sei que você está onde mais te precisam. Isso também é família. Anos passaram. Pedro e Paulo cresceram. No dia da formatura do colégio, Pedro dedicou o discurso a 3 pessoas: a mãe Isadora, o pai Marcos, e a mim, a Renata, que foi nossas mãos quando caíamos, nossos olhos quando não víamos, e nossa casa quando tudo parecia um eco. Chorei. E percebi que não era preciso ter parido para ser mãe. Bastava ficar. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação, porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!